uma coisa que eu descobri hoje, que eu achei interessante a gente falar também, ainda nessa linha das linhas da psicoterapia, é que tá vindo forte aí o movimento da psicologia positiva. Eu não me aprofundei sobre ela, né? Mas o que eu sei é o quê? Ela trabalha as potencialidades da pessoa. Então, eu queria aqui também para a gente desmistificar que a gente só procure a terapia se tiver num processo de adoecimento, né? Se tiver, eu tô com uma depressão, nossa, eu tô percebendo que tem alguma coisa estranha, não tô legal. Não, a gente pode também procurar a terapia para potencializar coisas positivas em nós. Então, por exemplo, eu trabalho e sou uma pessoa que gosto de me comunicar, mas tenho vergonha. Por que não procurar um profissional que possa te ajudar a quebrar essa barreira, né? Se você sabe que você tem aí a comunicação como uma potencialidade, como uma competência, uma habilidade, por que não trabalhar isso? Então, pelo que eu entendi, a psicologia positiva, ela traz esse novo olhar, né? Porque senão a gente só fica parado, eu tenho um problema, nossa, eu tô doente, nossa, não consigo resolver isso, por quê? Vou procurar terapia só por isso? Não. Existem pessoas que também procuram a terapia para uma coisa positiva. Esse processo até vem junto, no nosso caso, que procuramos por algum motivo de insatisfação. Hoje mesmo, antes de começar a gravar, a gente estava conversando e eu falei, quando a gente era adolescente, porque a gente estudou na mesma escola, adolescente não, antes de adolescente, né? Na pré-adolescência. A gente tomava muita bronca, porque a gente falava muito na escola, muito. Toda reunião, a minha mãe vinha dando bronca, porque a Fernanda fala muito, a Ana Carolina fala muito. E aí hoje eu falo pra ela, é incrível como hoje a gente vê isso como uma qualidade, porque a gente conversa muito e a gente tá aqui fazendo um podcast, fazendo um vídeo pra nossa voz chegar. Então, assim, o que era colocado como um defeito, a gente atrapalhava um pouquinho a aula, confesso. Mas poderia ter sido potencializado para isso ser algo bom, porque eu sempre acreditei que era ruim. Eu sempre acreditei, eu falo alto, eu falo muito, então eu sempre, a Fernanda fala muito, a Fernanda fala... E hoje eu falo, da hora, você fala muito, eu acho o máximo. Mas isso veio com o processo da terapia, porque é você identificar os seus lados bons, o lado bom de tudo, né? As suas qualidades, enfim. Porque todo mundo tem, e às vezes a gente coloca como um defeito, mas é uma qualidade, né? Então aí você também se descobre em coisas que você nem imaginava, né? Mas e aí, como a gente acha um terapeuta, gente? Acho que essa é a grande questão. Um tempo atrás eu até cheguei a procurar para o meu ex-namorado, e existem até sites na internet que é bem legal, que você coloca a localidade e ele te traz uma lista de psicólogos, que vem o preço, vem a agenda, tem até um videozinho às vezes com ele falando, porque você precisa ter uma empatia, né? Você precisa simpatizar com a pessoa, que eu achei interessante. No fim, ele até tentou, mas já acabou desistindo por questões pessoais. Mas como aconteceu pra mim, eu acho que é uma forma eficaz. Eu acho que a partir do momento que você decide fazer, uma forma eficaz é você verbalizar. Começar a falar sobre isso com as pessoas. Fala com os amigos, fala com pessoas que você sabe que faz terapia. Porque como a gente se conhece, a gente acaba indicando a pessoa por afinidade mesmo. Que nem a minha história foi assim, sem querer encontrei uma amiga que a gente não se via há muito tempo, mas a gente sempre se deu muito bem. E ela é tipo eu, fala muito, é doida e tal, enfim. E aí ela conversando, foi um evento bem atípico, a gente quase não se encontrava. E aí ela comentou que ela fazia terapia. E eu pensei, nossa, se ela faz terapia e ela gosta da terapeuta dela, eu também vou gostar, porque a gente meio que se parece. Então aí eu peguei o contato e fui na Sandra, que deu super certo. Então eu acho que a forma de indicação, tipo namoro, né? É um meio rápido, quase que um atalho para você achar um terapeuta. Porque eu acho que deve ser difícil mesmo esse lance de você ter que ficar tentando, sentar, conversar. Não gostei desse. Até porque de cara eu não gostei muito da Sandra, assim. Eu falei, mas eu vou insistir porque eu tava querendo e eu precisava. E aí com o tempo, porque também é uma relação que você vai criando, né? Com o tempo eu gostei, enfim, adoro e já indico, tenho amigas que fazem com ela também e gostam. Então eu acho que esse é um caminho bom. No convênio, geralmente, você tem a opção de ter... Foi o meu caso. Foi onde você encontrou a sua, né?
você tem a opção de ir pelo convênio. A minha sempre foi particular, mas eu acho que é um caminho meio andado, assim. Eu fui sem saber a linha que ela seguia, não fiz esse estudo, mas acho importante, porque se já tem na internet formas de você filtrar, Sim, é uma boa. É muito bom. Porque aí você já meio que se identifica, você sabe como é o seu perfil, você já se identifica ali, então você não vai procurar em qualquer área, você vai procurar naquele segmento, Sim. né? Então eu acho uma boa também. Mas esse lance de conversar e verbalizar, eu acho que funciona bem. Até porque eu acredito muito que o universo dá uma forcinha e quando a gente verbaliza, parece que as coisas vão direcionadas para você encontrar aquele profissional, né? Mas não desistam, é bem bacana, vale a pena o esforço. A minha eu conheci por causa do convênio, então eu estava precisando, trabalhava no lugar, tinha o convênio e tal, então eu fui buscar. Só que assim, eu sempre sou um pé atrás com convênio, né? Porque a gente sabe que nem todo profissional que atende no convênio, ele atende com uma qualidade tão boa como se ele atendesse no particular, né? Em alguns casos, não estou generalizando. Isso acontece com dentista também, né? Eu já tive o contato aí com convênios com dentista e tem dentista de convênio que a gente sabe que não é um bom profissional ou que não faz um atendimento tão bom porque o que o convênio paga para eles é pouco, né? Então, justificável. Entre dar um atendimento bom para uma pessoa que está pagando ou para o convênio que é tipo mais da metade a menos. Até né? porque o convênio também limita, né? Limita o número de sessões, limita o número de tempo da sessão. Sim. A minha sessão é de 45 minutos e é uma vez por semana. Porque a minha psicóloga defende que a gente tem que estabelecer um vínculo e mais espaçado do que isso, foge um pouco. Então sempre foi uma vez por semana. Acho que para quem está em crise ela faz até 2, mas eu nunca precisei. E o convênio já não dá. O convênio acho que são 10 sessões por ano, se eu não me engano. Então fica um pouco mais complicado. Mas de repente é uma porta de entrada, como foi para você. Você escolhe e depois você segue o tratamento. Né? E aí ela trabalhava numa clínica e tinham várias psicólogas, né, atendendo. E aí eu fui com ela, passar com ela. E no começo é sempre estranho, né? Você tá falando com uma pessoa estranha. Eu acho que todo mundo, quando chega ali, sabe que não é uma coisa muito confortável, né? De você vai expor, como que eu vou expor a minha vida para essa pessoa? Então, o que eu gostei muito da Kátia é que ela tinha uma postura muito ética, muito profissional, assim, durante o atendimento. Uhum. Então, acho que isso foi uma das coisas que me pegou, porque eu, como assistente social, eu sempre trabalhei com psicólogos. Então, eu gosto de psicólogo e eu sei, assim, como eles precisam se comportar, né? Não sei profundamente, mas eu conheço um pouco. E eu gostei daquela postura que ela tinha. Então, isso foi fazendo eu ficar, né, e dar continuidade no tratamento com ela. É isso, gente. Eu acho que a gente tem que buscar, conversar. E, por fim, para finalizar esse assunto, eu queria falar uma coisa que eu acho interessante, que a gente vê no Instagram, né, no Facebook, o pessoal postando. E quando eu vejo o valor da terapia, eu vejo que é o mesmo preço de um sapato. Eu prefiro ir pro bar com os meus amigos. Eu prefiro fazer ginástica é minha terapia, viajar é minha terapia. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Primeiro que comprar e beber muito, qualquer tipo de fuga, de longe não é terapia. Na verdade, acho que são motivos que mostram que você precisa de terapia, porque acaba mascarando algumas coisas. E todo o resto, por exemplo, estar no bar com seus amigos, receber seus amigos em casa, fazer uma atividade física não é terapia, como a gente definiu, é terapêutico. É excelente, a gente tem que fazer, é muito bom, eu adoro estar com os amigos, adoro viajar, todo mundo sabe que eu amo viajar e para mim é um processo terapêutico, é excelente, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, mas não é terapia, não adianta justificar, vou comprar um sapato que é o mesmo preço, porque não
Ou comprar é uma coisa, um alívio imediato, uma felicidade imediata, e a terapia não é isso, né? A terapia é sobre você se conhecer e você ter uma vida bacana, contínua, né? Uma coisa contínua, não que você não vai ter problema ou que você não vai se frustrar, tudo vai acontecer. Mas não? é saber lidar. É saber lidar com essas questões, e essas fugas a gente acaba colocando como uma muleta para não fazer, né? Meu pai adora falar isso. Ah, mas você viaja tanto, já não é sua terapia? É terapêutico, eu amo viajar, acho que ainda mais no estilo que eu viajo, abre minha cabeça, me ensina muito sobre o mundo, muito do que eu sou tem a ver com as minhas viagens, mas não se compara em fazer terapia, Sim. São coisas completamente diferentes, e a gente tem que ter essa consciência, você tem que ter coragem de admitir que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como diz minha amiga Simone, maravilhosa. Enfim, não tá errado, tá certo você fazer as coisas que te faz bem, mas a gente não pode colocar nesse patamar de tratamento, né? Porque não tem nada a ver com uma coisa com a outra. E é um tratamento. Às vezes a gente acha que qualquer pessoa pode ser psicólogo, é o que a gente falou no outro episódio. Um amigo, eu vou conversar com meu amigo. Não, gente. O seu amigo não vai te trazer técnicas e fundamento de algumas situações que um profissional que estudou para aquilo tem. Então, eu acho que a gente tem que começar a valorizar isso. Seu amigo é terapêutico, não é terapeuta. Não é terapeuta. Assim como a gente não é terapeuta, mas assistir, talvez, ouvir a gente falar, seja terapêutico, é uma forma de conduzir. Inclusive, eu queria falar sobre isso também. A gente não tá aqui para convencer ninguém a fazer terapia. A gente não quer. Isso é uma coisa que a gente aprendeu no processo. A Ana tem até uma experiência de tentar obrigar alguém a fazer terapia e não dá certo. A questão é desmistificar mesmo, é mostrar para vocês que é simples, que é de boa, que tá tudo bem não saber resolver as coisas e que tá tudo bem você ter alguém te orientando do como fazer para depois você caminhar sozinho. Mas a gente não quer convencer ninguém. A gente quer ajudar a tirar essa nuvenzinha basicamente isso. Exatamente. É isso? Aí eu acho que eu só queria falar rapidinho algumas características que eu acho. Nossa, eu vou procurar um profissional. As meninas falam de uma forma tão... Gostei, né? Vamos lá. Então, eu acho que é importante sempre a empatia, como a gente falou, Sim. né? Você tem que se simpatizar, né? E você tem que ver também que aquele profissional, ele acolhe o seu sofrimento. Ou ele acolhe a sua competência, a sua habilidade. Por quê? Eu imagino assim, se um dia eu chegasse pra minha psicóloga e trouxesse um problema que pra mim é tão grande e o profissional minimiza aquilo, né? Eu acho que não dá. Então a pessoa ela precisa acolher você, né? Acolher aquilo que você tá levando. E é engraçado que às vezes já passou também, fala, esse problema parece tão besta. E nada eles levam como besta. Tipo, é importante também, vamos falar sobre isso. Se tá te incomodando, vamos falar sobre isso, né? E aí, era isso que eu acho que eu queria deixar para vocês. No próximo episódio, a gente continua batendo mais papo sobre os processos de psicoterapia. Vamos falar sobre coisas muito mais interessantes e legais. Por favor, mande pra gente um e-mail falando sobre algum tema que você queira ouvir a gente falar, alguma relação entre terapia ou alguma outra coisa que você queira. Manda pra gente no essatalterapia@gmail.com. Exato. Ouça o nosso podcast no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas de música e de podcasts. Gente, ajuda a gente a crescer esse vídeo no canal. A gente precisa de pelo menos 100 inscritos para poder fazer uma URL personalizada. Então manda para os amigos, compartilha, curte, comenta, participa aí com a gente. E na outra semana tem mais. Muito obrigada pela audiência de vocês e até semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Dá tchau, Titi. Tô com sono. Quero dormir, mãe.